turma, tudo tranquilo? No vídeo de hoje a gente vai discutir algumas coisas relacionadas às divisões celulares, mitose e meiose, e a importância desses dois processos para o estudo e compreensão da genética. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que mitose e meiose são processos que envolvem a movimentação de genes de uma geração para outra. A mitose passa genes de uma geração celular para outra ou de uma geração para outra nos organismos que se reproduzem de maneira assexuada. Então, os dois processos, de qualquer forma, estão envolvidos na passagem de genes entre gerações. Agora, esses genes não viajam sozinhos. Lembra que a gente deve imaginar genes em conjuntos. E esses conjuntos a gente chama de cromossomo. Então, durante a mitose, durante a meiose, os cromossomos são organizados e passados de uma geração para outra. E a meiose está envolvida, então, na reprodução sexuada. Então, a meiose passa genes de uma geração para outra em organismos de reprodução sexuada. Na mitose, a informação genética é mantida inalterada ao longo das gerações. Já na meiose, a informação genética é reduzida pela metade e a informação genética só é reconstruída em um novo indivíduo após o processo de fecundação. Então, a meiose está envolvida no processo de formação de gametas. Gametas se fundem para a formação de um novo indivíduo. A primeira célula a ser formada se chama zigoto, e esse zigoto, então, passa a se desenvolver até um organismo completo. Os processos de divisão que envolvem a formação desse organismo completo é a mitose. Aí tem um ponto. Às vezes, a palavra divisão celular não ajuda a gente a entender o que realmente acontece. Toda vez que eu imagino divisão, eu imagino perda. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Vamos ver se ela faz sentido. Se eu tenho 2 e eu divido, eu não tenho mais 2. Eu vou ter 1, 1,5, não importa. Depende por quantos eu estou dividindo. Mas a divisão sempre vai implicar na redução. A palavra multiplicação, algumas vezes você ouve, ao invés de divisão celular, você ouve a expressão multiplicação celular. Em algumas vezes esse termo multiplicação também não ajuda você a entender o processo. Porque quando eu multiplico, eu imagino um aumento. Uma célula da origem a 2, 2 a 4, 4 a 8. Mas quando eu olho o que realmente interessa, que é a quantidade de informação genética que cada célula recebe, essa multiplicação não ocorre. A informação genética, independente do número de células formadas, é sempre a mesma em cada célula. Você não tem uma multiplicação, você não tem uma amplificação da informação genética porque a célula se dividiu. E essa ideia de multiplicação casa menos ainda com o conceito de meiose. Na meiose, uma célula, após iniciar o processo de gametogênese, dá origem a outras 4. Pô, professor, multiplicou. Multiplicou. Só que quando eu olho a quantidade de informação genética, ela foi reduzida à metade em cada célula que foi formada. Bom, então você vai imaginar, bom, eu uso então divisão para meiose e multiplicação para mitose. Eu acho que um termo mais apropriado é você pensar em ciclos celulares. Células nascem, se desenvolvem e morrem. O processo de morte celular recebe o nome de apoptose. Não é tratado aqui na genética, mas ele tem um papel biológico extremamente importante. Se não houver apoptose, é bem possível que eu tenha um câncer instalado. Isso só para fornecer um exemplo para vocês. Se
eu imagino ciclos celulares, o surgimento de uma nova célula implica em seu posterior desenvolvimento. E é durante esse desenvolvimento que ocorrem os processos de síntese. São os processos de geração de energia, produtos de armazenamento de energia, produção de proteínas e produção de ácidos nucleicos. Esses processos de síntese são essenciais para a manutenção da própria célula e para o desenvolvimento do organismo. Eu não vou fazer distinção nesse momento de organismos unicelulares ou pluricelulares. Então, o nascimento dessas células está associado com mitose ou meiose. Se a célula nasce ou se ela aparece por um processo chamado mitose, a forma como ela vai se desenvolver é uma. Se ela aparece por um processo chamado meiose, o seu desenvolvimento se dá de uma maneira distinta. Para o estudo da genética, o único processo que vai de fato interessar é a meiose. A meiose fornece a base biológica para a genética mendeliana. Se não houver meiose, ou se a meiose não acontecer conforme a gente conhece, os padrões de herança mendelianos, que a gente vai tratar daqui a um tempo, não são observados. Essa é uma das razões por que a gente não estuda genética de organismos assexuados. Eles não se enquadram dentro da genética mendeliana. A meiose também tem dois outros componentes extremamente importantes. É um processo ou um evento chamado de segregação e um outro chamado de permuta. Alguns de vocês já ouviram falar de crossing over, é a mesma coisa. Então, segregação e permuta acontecem na meiose. E a gente não vai ficar aqui no curso de genética decorando quais são as fases da mitose ou as fases da meiose. Para aqueles que precisam reavivar a memória, no livro do Pearce tem um capítulo dedicado só a isso. E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar daquele joguinho de palavras para vocês lembrarem as fases da mitose. Prometi a Ana telefonar. Divirtam-se com isso. E a mesma coisa acontece na meiose. Só que na meiose eu tenho duas divisões e não apenas uma, como acontece na mitose. Então, essa parte a gente vai deixar toda de lado aqui na genética básica. A gente tem que entender somente que é a meiose que interessa para o entendimento da genética e que na meiose existem outras duas coisas extremamente importantes. Uma é a segregação e a outra é a permuta, recombinação, um outro nome que se dá, ou crossing over. Então, esses processos são muito importantes para o entendimento e estudo da genética. Vamos aproveitar esse momento para fazer uma pequena brincadeira. Vocês se lembram que a gente vai tratar aqui na genética quase que exclusivamente de cromossomos presentes no núcleo da célula. Esses cromossomos são lineares e podem ser representados, então, dessa forma. Você tem um centrômero, essa bolinha, e dois braços. Então, esse é um cromossomo nuclear esquematizado da forma mais simples possível. A gente viu também que nesse cromossomo eu tenho genes distribuídos. Esse cromossomo pode ser entendido como sendo um grande pacote gênico. Então eu tenho aqui 5 locos gênicos. Cada posição marcada aí corresponde a um gene e esses genes são simbolizados por letras. Se você reparar nesse cromossomo, cada letra aparece uma única vez, certo? Então eu digo aqui que eu tenho N igual a 1. O que é esse N? Esse N é a ploidia dessa célula que eu estou imaginando. Então eu estou imaginando uma célula que tem um único cromossomo
e ela é haploide. Pô, por que só tem um cromossomo, professor? A gente viu que o importante é a gente contar o número de centrômeros. Eu tenho um centrômero, eu tenho um cromossomo. Então, N igual a 1. Um cromossomo com 5 locos gênicos, certo? Quando eu tenho essa situação aqui, eu não consigo pensar em homo ou heterozigose. Cada gene aparece em dose única. Então a gente diz que o que tem aqui é um conjunto hemizigótico. Então essa célula, ela é hemizigótica. Essa é a condição típica de gametas. Então isso daqui poderia muito bem representar um gameta. Agora, quando eu pego essa outra situação aqui, pronto aqui, quando eu pego essa outra situação, eu continuo tendo 5 locos. Mas eu tenho agora 2 cromossomos. Então eu tenho 2 se referindo ao número de cromossomos. E aparece aqui uma outra simbologia, 2N. 2N quer dizer que essa é uma célula diploide. Como é que eu sei que ela é diploide? Quando eu olho para cada loco gênico individual, eu vejo que existem 2 cópias de cada gene. Então, A, B, C, D e E são genes. Esses outros aqui, que também vão de A até E, também são genes. Mas percebe que eles ocupam a mesma posição em cromossomos diferentes. Então eu digo que aqui eu tenho 2 alelos para esse primeiro loco aqui. Quantos locos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Nessa representação, quantos alelos em cada loco? 1, 2. Então cada loco nessa situação tem 2 alelos. Essa ocorrência da mesma informação genética 2 vezes caracteriza a condição diploide. Então, eu tenho 2 cromossomos, porque eu conto aqui 2 centrômeros, e um indivíduo diploide, porque cada loco aparece com a mesma informação genética repetida 2 vezes. E nessa situação eu consigo falar em hetero e homozigoto. Cada loco. Eu não consigo caracterizar um indivíduo, lembra que 2N pode representar uma célula ou um indivíduo particular. Eu não consigo caracterizar um indivíduo nessa representação aqui como sendo homo ou heterozigoto, mas eu consigo caracterizar os locos como sendo homo ou heterozigotos. Tudo bem? Então, se isso daqui é passado em sua íntegra para a próxima geração, eu tenho um processo de divisão chamado mitose. A informação genética não é alterada, não é aumentada e não é diminuída. Agora, se eu tenho um processo chamado mitose, de forma bem simplificada, o que acontece é isso daqui. Vamos ver se dá certo. Nas aulas presenciais é sempre melhor fazer isso. Então, isso daqui é meiose. E olha o que aconteceu. Eu tenho aqui N igual a 1 e N igual a 1. Então, o que a meiose faz é dividir a informação genética pela metade. E agora eu tenho gametas formados com os locos hemizigóticos. Essa divisão promovida pela meiose é que recebe o nome de segregação. Bom, agora você vai dizer, eu disse que na meiose a gente tem a formação de 4 células haploides no final do processo. E no teu esquema aí só apareceram 2. É verdade? Eu omiti um passo importante desse processo de divisão. Vamos pensar na mitose. A informação genética é mantida a mesma ao longo dos ciclos celulares. Como é que isso é possível se uma célula dá origem a uma segunda? E aí você vai pensar multiplicação ou divisão. Bom,
de fato acontece uma multiplicação inicialmente. Imagina, deixa eu pegar aqui uma coisa, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem uma coisa que eu acho que dá para representar. Imagina que você tem um pendrive. Eu olho para você e digo, cara, eu estou precisando de um pendrive. Me arruma esse daí. Você pega e toma, professor. Eu digo, não, calma aí. Eu não quero que você fique sem esse teu pendrive. Eu quero que nós dois tenhamos um pendrive. Esse pedaço de tecnologia é importante para a gente. O que você vai fazer para garantir que eu tenha um pendrive e você também? Só tem um jeito, cara. Você vai ter que arrumar dois. Então, o teu único pendrive vai ter que ser multiplicado e aí você faz a divisão. Você fica com um e eu fico com um também. Certo? E esse processo é extremamente importante na mitose e na meiose. Então, para toda célula iniciar o seu processo de passagem de genes entre gerações, inicialmente ela tem que aumentar a informação genética. Ela tem que dobrar a informação genética para depois fazer a distribuição. Se o processo é mitose, a distribuição é igualitária. Se o processo é meiose, a distribuição é reduzida pela metade. E a gente diz que a meiose, então, é um processo reducional. Essa metade é garantida por duas mitoses sucessivas. Apenas em uma a amplificação da informação genética. Na segunda, não. A gente chama isso, a gente vê isso nos livros como meiose 1 e meiose 2. Eu só vou ter mitose e meiose no núcleo mitótico. São processos relacionados à proliferação celular. Então, células originam outras células através de mitose ou meiose. Só que os caminhos que esses dois processos levam são distintos. Voltando à nossa representação de cromossomo, eu posso ter o cromossomo representado assim, simples, mas na grande maioria das vezes, o que a gente vê é um cromossomo representado assim. Por que isso? Porque normalmente esse cromossomo é o que a gente visualiza nos microscópios. É um cromossomo que a gente chama de metafásico. Ele está duplicado, por isso ele é representado dessa forma. Significa que isso aconteceu. A informação genética nele mesmo, eu só tenho um centrômero, então a informação genética nele mesmo já está duplicada. E eu posso ter agora um outro cromossomo aqui do lado. A gente viu em uma dessas projeções que os cromossomos normalmente são apresentados em pares nos cariótipos. O que eu tenho aqui então é um par de homólogos. O que é essa homologia? É a existência da mesma informação genética, na verdade não é a mesma, é uma informação genética parecida, em cromossomos distintos. Então, esse cromossomo é homólogo a esse, quer dizer que esse tem a mesma informação genética desse e vice-versa. A informação genética que aparece 1, 2, 3, 4 vezes para o loco A e aparece 4 vezes para o loco B. Eu tenho um organismo diploide? Tenho. Ele é 2N igual a 2. Quantos locos estão representados aqui? 2. O loco A, em que o indivíduo é heterozigoto, e o loco B, em que o indivíduo é homozigoto. Bom, essa duplicação da informação genética é extremamente importante para que você possa me dar um pendrive e permanecer com um ainda. Então, é essa fase da multiplicação da informação genética que faz com que o processo de mitose perpetue a informação genética e a mitose reduza essa informação genética pela metade. E, posteriormente, durante o processo de fecundação, imagina que isso aqui é um óvulo,
Imagina que isso daqui é o espermatozoide. Então, esse espermatozoide fecunda esse óvulo e eu tenho, então, um zigoto formado. O zigoto é 2N. Os gametas são N. E quem garante que essa informação genética vai ser para a formação de um outro indivíduo é a mitose. Quem garante que esses gametas vão aparecer no indivíduo que foi formado é a meiose. É a fecundação que restaura a informação genética em um novo indivíduo. Existe também um processo chamado de recombinação. Essa recombinação, de novo, eu me habituei a falar recombinação, mas você pode encontrar como permuta, pode encontrar como crossing over também, é a mesma coisa. Então, essa permuta, eu acho que esse é o termo mais comum nos livros. Então, o que essa permuta faz é amplificar uma variação genética que já existe. E aonde você vê variação genética? Aqui você vê variação. 2 alelos. Aqui, como representado, não tem variação genética. Os 2 alelos são idênticos. Então já guarda aí. Quanto maior o número de alelos para um determinado loco, maior é a quantidade de variação genética existente. Tá? Então, a permuta é capaz de amplificar essa variação já existente através da construção de novos cromossomos. A gente vai ver então numa animação como é que isso acontece. Mas antes disso, eu vou lembrar vocês que essa conversa também já está no áudio lá no Moodle.
a primeira animação mostrou a mitose. Vamos fazer novamente o esquema aqui da mitose, um pouco mais devagar, para ver se a gente entende ela de uma maneira bem simples. Então, eu inicio com um par de homólogos. Então, eu tenho dois cromossomos, 2N então igual a 2. O indivíduo diploide, duas cópias do mesmo gene, essas cópias são ligeiramente diferentes, então eu tenho dois alelos. Esses cromossomos vão passar pelo processo de duplicação. Então, eles vão ficar dessa forma aqui. Aqui, eu ainda tenho 2N igual a 2, mas a informação genética ela está duplicada. Posteriormente, ocorre uma divisão. Então, uma célula vai ganhar esse par de homólogos e a outra célula vai ganhar esse outro par de homólogos aqui. Aqui eu tenho 2N igual a 2 e aqui eu tenho 2N igual a 2. Então, eu iniciei a mitose com 2N igual a 2 e termino com a mesma quantidade de informação genética. Só que agora eu tenho duas células. Então, a gente pode imaginar que isso aqui é uma célula e aqui a célula mãe, dando origem então a duas células filhas. Então, a outra animação mostrou a meiose. Na meiose eu também inicio com um par de homólogos. E nessa situação também 2N igual a 2. Esse par de homólogos também vai passar por duplicação. Então, a informação genética vai ser duplicada. E eu continuo, apesar da informação genética ter sido duplicada, eu continuo com 2N igual a 2. E agora eu tenho uma diferença básica entre mitose e meiose. Na meiose, o par de homólogos migra para células diferentes. Então eu vou ter a migração desse par de homólogos para células diferentes. E uma nova divisão celular é iniciada. E agora sim, eu tenho aqui, a formação das 4 células filhas que vão dar início ao processo de gametogênese. Então aqui eu tenho N igual a 1, N igual a 1, N igual a 1, N igual a 1. Então eu iniciei a meiose com 2N igual a 2 e acabei tendo células haploides no final do processo. A meiose, então, reduz a informação genética pela metade. Na meiose também ocorre a permuta. Vamos montar um esquema aqui para tentar entender o que é essa permuta. Eu vou colocar aqui um par de homólogos e nele eu vou distribuir 4 locos. Então tá aí, um par de homólogos com 4 locos. O loco ocupado pelo gene A é homozigoto, pelo B heterozigoto, C heterozigoto e D também é heterozigoto. A animação que mostrava a meiose também mostrava permuta. Vamos montar um esquema aqui para tentar entender melhor o que é essa permuta. A gente vai começar com um par de homólogos também, 2N igual a 2, e vai distribuir nesse par de homólogos 4 locos. Então, no loco A, ele é homozigoto, no B, heterozigoto, C, heterozigoto e D, heterozigoto. Esse par de homólogos agora, então, vai sofrer duplicação. Então, o primeiro membro do par,
E agora, o segundo membro do par. Na recombinação, esses homólogos trocam partes entre si. Eu vou escolher esse pedaço aqui para sofrer recombinação. Então, esse pedaço aqui vai passar para cá e esse vem para cá. Vamos ver, depois da meiose, o que é que vai acontecer com esses cromossomos. Vamos pegar primeiro esse aqui que não vai sofrer permuta. Como é que ele fica? A grande, B grande, C grande, D grande. Esse daqui também não sofre permuta. Como é que ele fica? A grande, B pequeno, C pequeno, D pequeno. Esse aqui sofreu permuta. Ele vai ficar como? A grande, B pequeno, C grande, D grande. Ele pega, mantém esses dois locos aqui e pega esses outros dois do homólogo dele. Esse cromossomo aqui também sofreu permuta. Como é que ele vai ficar? A grande, B grande, C pequeno, D pequeno. Repara uma coisa. Esse cromossomo 1 e esse cromossomo 2 não sofreram permuta. Eles são idênticos aos que iniciaram a meiose. O cromossomo 3 e o cromossomo 4, eles são diferentes. Eles não existiam anteriormente. Então, a permuta, ela consegue montar cromossomos novos. Então, isso só amplifica uma variação genética que já existia. A variação genética estava aqui, por exemplo. Você tem variação genética aqui. Você tem variação genética toda aqui embaixo também. No loco homozigótico, não existe variação genética. Se você montar esse mesmo esquema, considerando homólogos, onde todo loco é monomórfico, a permuta não tem a menor importância. No final você vai ter 4 células haploides, todas idênticas à que originou esses gametas. Então não há a formação de cromossomos novos. Então eu parto com 2N igual a 2 e termino com 4 células com N igual a 1. E o que faz isso é a meiose. E aqui a permuta, ela pode até existir, mas ela não faz absolutamente nada. Então a permuta só é importante quando existe variação genética. Só para encerrar, um esquema bem simples, um par de homólogos, heterozigoto, 2N igual a 2. Eu posso imaginar isso aqui sendo separado. Então isso daqui vai para um lugar, isso daqui vai para um outro lugar. O que eu chamei de lugar aí, na verdade, é uma outra célula. Eu vou representar aqui como sendo um espermatozoide. Essa separação dos alelos, essa divisão do genótipo e distribuição nos alelos é típico da meiose e é a chamada segregação. Então, os genótipos segregam, eles separam na formação dos gametas.
Entender isso é extremamente importante para você compreender posteriormente a primeira e segunda lei de Mendel. A gente vai tratar dela brevemente. É isso, espero que tenham entendido. Até a próxima.